Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho tocar num assunto no qual eu nunca toquei aqui no canal antes, que é a leitura de livros em inglês. Como que se deu essa minha formação para poder conseguir ler em inglês? Eu acho que compartilhar isso pode ser muito válido, porque justamente a minha formação não tem nada de demais e ao mesmo tempo deu muito certo, me proporciona ler com fluência hoje em dia. Eu quero também comentar um pouco das razões pelas quais eu acabo não lendo tanto em inglês e de como eu pretendo reverter isso, e como eu já estou revertendo isso através de algumas ferramentas. Por fim, eu vou mostrar para vocês os livros em inglês ou edições bilíngues que eu tenho aqui em casa e comentar um pouco sobre elas. O momento do vídeo em que eu começo a falar de cada um desses tópicos está marcado aqui na descrição. Na descrição você também encontra os links para todos os livros citados. Comprando os livros citados ou qualquer outro produto, desde que através dos links você colabora com o canal sem gastar nada a mais por isso. Aqui embaixo também estão os links para as minhas outras redes sociais e para o clube de leitura de contos, peças de teatro e novelas do canal. Participando do clube, além do acesso a conteúdos exclusivos, você apoia o canal, o que é super importante. Pois bem, como que se deu essa minha formação? Eu tenho 31 anos e eu estudei inglês ali entre o final da oitava série e o segundo colegial, né, o ensino médio. E eu fiz uma escola de inglês bem comum da minha cidade, eu morava em Franca, nem era uma escola tipo Wizard, CNA, alguma coisa assim, sabe aquelas franquias mais conhecidas? Era uma escola mais modesta, mas que tinha bons professores, bons materiais, eu nem pagava tanto assim. E eu fiz direitinho, fiz do básico até o avançado. Houve alguns períodos em que eu saltei porque eu estava me desenvolvendo bem e concluí o nível avançado. Essa altura, né, eu devia ter o que, uns 16, 17 anos, eu conseguia ler em inglês, mas com alguma dificuldade, mesmo tendo concluído o estágio avançado. E eu não ouvia muito bem, né? O meu listening era ruim. Enfim, as minhas outras habilidades, que são mais dependentes da prática diária, como writing e como speaking, eram meio deficitárias, apesar de a pronúncia não ser tão ruim assim no caso do speaking, né? Mas não havia aquela espontaneidade. Mas a verdade é que, apesar de não continuar formalmente o meu curso de inglês, porque eu não fiz nenhum daqueles cursos preparatórios e não tirei nenhum daqueles certificados internacionais, eu prossegui numa atividade paralela que eu já vinha desenvolvendo desde o curso e que foi decisiva para que o meu inglês continuasse progredindo cada vez mais, que foi a leitura constante de materiais na internet escritos em inglês. E o diferencial aqui é que eu não lia esses materiais em inglês só para ler o material em inglês, só para aprender gramática, só para aprender vocabulário. Eu lia esse material porque eu tinha interesse naqueles assuntos que o material estava abordando. E por isso, para mim, era uma sensação de descoberta, e era leve e era interessante. E, por tabela, eu aprendia inglês. Como eu sempre continuei me interessando por esses assuntos, e a internet sempre foi mais generosa em termos de materiais em língua inglesa, eu continuei nessa atividade, eu continuei buscando, por exemplo, material na Wikipédia. Quando eu tinha esse interesse, eu buscava em inglês, porque geralmente, quando o tema é mais cosmopolita, o material da Wikipédia é mais completo em inglês. E assim eu fui melhorando gradativamente e sem perceber que estava melhorando a minha fluência na leitura de língua inglesa. Chegou um ponto em que eu já sentia uma firmeza muito grande nessa fluência, só que o meu listening ainda era bem ruim. Só que eu me forçava, sim, com tranquilidade, mas quando acontecia a oportunidade de assistir a um filme, por exemplo, a uma entrevista, eu me forçava a ouvir aquilo legendado e de preferência legendado em inglês. Eu me lembro que eu assisti bastante Downton Abbey
dessa forma, né? Foi uma série que eu me recordo de ter feito isso. E quando eu vi também, né, havia as músicas além disso, quando eu vi também, eu estava fluente no listening. Tanto é que esses dias para trás eu ouvi uma conferência, pensa, uma conferência que tratava de literatura brasileira, mas feita naquela biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E foi toda ela em inglês. E não tinha legendas, tá no YouTube. Foi 1 hora de conteúdo e eu ouvi em inglês e entendi perfeitamente o que eles estavam falando. A depender do contexto, se é um contexto em que há muita coloquialidade, um sotaque um pouco mais estranho, eu não entendo ainda, eu preciso da ajuda da legenda. Mas num contexto assim mais formal, a compreensão é excelente. Então, a minha dica aqui, onde está? No fato de que às vezes você não precisa de um esquema muito mirabolante. Você precisa apenas insistir e insistir com naturalidade, porque é com naturalidade que você vai ganhar a fluência. Lógico que se você me perguntar hoje algumas regras gramaticais da língua inglesa, eu não vou saber explicar em termos gramaticais, apesar de reconhecê-las no uso e usá-las intuitivamente da forma correta. Mas para mim, que não moro no estrangeiro, que não pretendo morar no estrangeiro, as habilidades que eu mais uso são as habilidades passivas, que é a do reading e a do listening. Então, se eu estou bem desenvolvido nessas habilidades, é o que me basta. Tá, então tudo isso que eu contei para vocês foi a minha experiência que me permitiu ter um reading fluido. Só que vocês notaram que eu não mencionei aqui livros de literatura propriamente ditos. Isso para mim foi uma falha, porque apesar de gostar sempre muito de literatura, por algum motivo eu não me sentia impelido a ler em inglês, apesar dessa leitura, quando eu a fazia, se mostrar muito fluida. Quais foram os livros que eu de fato li em inglês e que me provaram que eu conseguia ler uma obra de fôlego em inglês com facilidade? Foram 3 livros da Jane Austen. São os livros que eu definitivamente li em inglês e quando eu os li, eu também ouvi o audiobook, que estava disponível na internet gratuitamente. Eu já vou falar dessa plataforma. Eu ouvi 3 livros. Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, Sense and Sensibility, Razão e Sensibilidade, e Emma, todos da Jane Austen. E ali eu vi que era possível, ali eu me senti capaz, porque a escrita da Jane Austen é uma escrita do começo do século XIX, ela é uma autora consagrada, o seu estilo é internacionalmente reconhecido. E ao mesmo tempo, aquele texto fluía muito bem para mim, e eu conseguia, e aqui está o diferencial, perceber a beleza do estilo da Jane Austen no original. É fenomenal quando isso acontece, é fenomenal quando a gente pode escutar um nativo da língua narrando esse livro, a gente faz a shadow reading, funciona muito bem. E aí eu fiquei apaixonado pela Jane Austen nesse momento. Tanto é que eu decorei o começo de Pride and Prejudice. It's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. However little known the feelings or views of such a man may be at his first entry on a neighborhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that they do consider him their rightful property. My dear Mr. Bennet, said his lady to him one day, have you heard that Netherfield Park is let at last? Mr. Bennet replied that he had not. Esse é o famoso início apoteótico de Orgulho e Preconceito, e por algum motivo eu decorei e fico muito feliz por ter essa informação guardada. Mas a verdade é que eu não dei prosseguimento. E eu acho que eu não dei prosseguimento, sei lá, por um medo bobo, um medo que já tinha se provado infundado para mim e que, no entanto, eu conservei. Né, uma falta de crença na minha própria capacidade, porque se existem tantos escritores em língua inglesa bons, se ler no original é tão diferente, é tão mais enriquecedor como essa experiência como a Jane Austen se provou, por que não continuar a ler? Tudo bem, alguns livros agora se tornaram caros, o dólar está meio puxado, mas se eu realmente quiser, eu posso ler os que eu já tenho,
Existem sempre promoções, existem os e-books, por que não? E existem os audiobooks para fazer as shadow readings. Por exemplo, esses da Jane Austen e de outros vários clássicos em domínio público estão numa plataforma chamada LibriVox.com ou LibriVox.org. Eu vou deixar o link certinho aqui na descrição do vídeo. Ali há audiobooks valiosíssimos feitos por voluntários para muitas obras da língua inglesa, muitas obras clássicas que são as que as pessoas se interessam geralmente. Além disso, nas plataformas comuns de audiobooks, há mais audiobooks em inglês do que audiobooks em português, porque o formato ainda é incipiente no Brasil. Então, não tem desculpa. Eu estou retomando esse meu propósito de começar a ler mais em inglês, intensificando a minha leitura de notícias e ensaios. Como eu estou fazendo isso? Eu recentemente aproveitei uma promoção que eu tive e me tornei assinante da versão digital do jornal The New York Times. Eu consegui uma promoção em que eu pago $1 por mês por conta dessa assinatura, o que dá tipo R$ 6. E por um ano eu vou ter esse preço. Eu acho que se vocês entrarem lá, caso não tenha essa promoção, o aplicativo começa a funcionar, vê que você teve interesse e pode ser que acabe gerando para você essa publicidade. E tem sido incrível, porque ali há muito conteúdo do passado nos arquivos, e eu posso pesquisar, assim, sobre livros, sobre grandes escritores, sobre o que falaram sobre eles lá nos Estados Unidos, sobre escritores brasileiros, eu já fiz muito essa pesquisa, ler artigos atuais, ler ensaios, opiniões, e tem sido muito enriquecedor. Então eu quero dar o próximo passo, estou até fazendo esse vídeo, para naturalizar a atitude de ler aqueles escritores em língua inglesa que eu desejo ler em inglês. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu tenho aqui em casa em inglês. Coincidentemente, nenhum dos livros que eu tenho são livros que eu li de fato, porque os da Jane Austen, pensa, na época eu estava tão esforçado que eu li no computador, arquivo PDF ou coisa assim, e deu super certo. Mais recentemente, eu comprei esse livro do Michael Ondaatje, The English Patient, que é também um filme. Ele sai por essa Everyman's Library, que é uma coleção que está bem disponível aí nas livrarias brasileiras e na Amazon. É bem bonita, vem com essa jacket, né, uma edição em capa dura. A capa dura em si é feita de tecido, o papel é bem bonito, né? É um papel bíblia, mas um papel bíblia que não fica enxergando lá no fundo, né? Mais ou menos papel bíblia, vai, é mais um papel fino do que um papel bíblia, mas resistente. Tem fitilho, enfim, há grandes clássicos da literatura em língua inglesa e da literatura internacional nessa coleção, que é bem bacana. Eu também tenho um livro aqui que eu nem sei porque que eu não li até hoje, que eu ganhei do Christian Assunção, nosso colega aqui do YouTube, chamado The Luminaires, da Eleanor Catton. É um livro que saiu no Brasil, ele me deu de presente essa edição belíssima também, hardcover, né, que é como a gente chama elas em inglês. É um livro de ficção baseado na astrologia, super interessante, mas eu acabei não lendo. Vou ler agora nesse movimento de ler mais em inglês. Eu cheguei também a começar uma coleção, né, que foi interrompida pela ineficiência da alfândega brasileira, da Library of America. A Library of America é uma editora e uma coleção que publica os clássicos da literatura dos Estados Unidos. Quando um escritor completa a sua obra, eles publicam as obras completas, assim como faz a Nova Aguilar. E as edições são de luxo. As que eu assinava, porque era uma assinatura, vêm, né, nessas caixinhas, nesses box. Mas as que você compra na livraria são também em capa dura, apesar de não virem no box, virem com uma jacket. Eu tenho aqui esse Poems and Other Writings, do Longfellow, um poeta norte-americano. Eu tenho 2 volumes de poesia dos Estados Unidos do século XIX, American Poetry, the 19th Century. E por fim eu tenho essa preciosidade, que são os poemas, a prosa e as cartas da Elizabeth Bishop,
que é aquela poeta de língua inglesa que viveu aqui no Brasil. E o interessante aqui é que ela traduziu para o inglês vários textos e poemas de escritores brasileiros, e há toda uma seção do livro dedicada a isso. Tem, por exemplo, tradução de Clarice Lispector, de poemas do Carlos Drummond de Andrade. É algo muito rico, muito bacana mesmo. Acho que tem João Cabral de Melo Neto, muita gente boa. Ó, aqui, ó, Anthology of Brazilian Poetry. Tá, essa é uma coleção, fica a dica. Grandes escritores têm os seus livros publicados por ela. Por exemplo, tem todos os ensaios da Susan Sontag, tem os livros do Philip Roth, do Hemingway, do James Baldwin, vários. Os grandes nomes da literatura dos Estados Unidos estão ali naquela coleção. Eu também tenho esse livro, gente. Esse é o livro que eu tenho que ler em língua inglesa. The Golden Notebook, da Doris Lessing. A Doris Lessing é uma grande escritora do Reino Unido e ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2007. E eu me recordo que naquele momento, né, eu queria, assim, ler imediatamente, ou pelo menos ter comigo, um livro da ganhadora do Prêmio Nobel. E eu queria fazer a experiência também de comprar na Amazon estrangeira. Então, logo que o prêmio foi anunciado, eu encomendei esse livro na Amazon americana e ele veio, porque ele é o clássico da escritora e há muitos anos está sem edição no Brasil, The Golden Notebook. E a verdade é que eu comecei a ler esse livro várias vezes, achei interessantíssimo, ele tem um ar de contemporaneidade, de amigos trocando ideias numa sala e bebendo e curtindo, que é intimista e é uma delícia. Mas eu acho que por conta dessa minha contenção boba, né, que justifica o fato de eu não ler tanto em inglês, a prosa mesmo em língua inglesa, eu acabei não dando prosseguimento. Mas a verdade é que ele está aqui desde 2007, fazendo aniversário, e eu ainda não o li. Quero ler, até porque a Doris Lessing já se provou através de outros livros para mim uma ótima escritora, e esse é seu livro clássico. Eu tenho dois livros aqui que eu já li em partes. São livros de filosofia. E é engraçado, né? História da filosofia. E é engraçado porque esses livros técnicos ou textos técnicos em ciências humanas e sociais muitas vezes se provam textos mais compreensíveis do que outros que têm um contexto coloquial. Por quê? Porque em língua inglesa as palavras técnicas dessas ciências geralmente têm raízes gregas e latinas, que são as mesmas raízes dessas mesmas palavras em língua portuguesa, de modo que não há tanta estranheza, há maior fluidez. Eu tenho aqui do padre Frederick Copleston os dois volumes iniciais da sua História da Filosofia, que agora foi traduzida para o português. Greece and Rome, sobre a Grécia Antiga e o mundo clássico, e Medieval Philosophy, sobre os filósofos medievais. Agora eu vou mostrar os livros que eu tenho em edições bilíngues, que são sempre ótimas opções para a gente começar e fazer a comparação. Esse é a trágica história do Dr. Fausto, que traz os textos mais antigos da tradição fáustica, inclusive a peça do contemporâneo de Shakespeare, Christopher Marlowe. Nem todo esse livro é bilíngue, mas a peça do Marlowe, que está aqui no começo, ela sim é bilíngue. A trágica história do Dr. Fausto. É isso, a trágica história do Dr. Fausto. É ela que está aqui bilíngue. Aí tem um texto mais antigo do Dr. Fausto, acho que de autoria desconhecida, e esse texto, esse sim, não tem a tradução bilíngue. Mas enfim, já fica a dica. Eu tenho também esse volume de sonetos do Shakespeare em edição bilíngue, e a verdade é que sempre que eu tentei ler esses sonetos, por incrível que pareça, eu achava o texto original mais compreensível do que a tradução. A tradução é tão difícil, é tão, sei lá, arcaizante, rocambolesca, que acaba que o texto original se torna mais fluido. Ontem mesmo eu ouvi uma fala da Bárbara Eliodora, grande especialista em Shakespeare, que talvez explique isso, porque ela dizia que, no fundo, Shakespeare era um escritor popular. Então, em algum momento, a leitura dele vai se tornar uma leitura fluida. Afinal de contas, de outro modo, ele não teria se tornado
um dramaturgo popular no seu tempo. Eu tenho também, daquele período, Paraíso Perdido. Essa edição da 34 é bilíngue, preciso ainda ler. Eu tenho esse Prometeu Desacorrentado e Outros Poemas, do Percy Shelley, também em edição bilíngue, belíssima. Esse eu vou ler esse ano lá para o clube de leituras do canal. Eu tenho esse livro do William Blake, também uma edição bilíngue, Canções de Inocência e de Experiência. Eu ganhei do meu amigo André Portela. André, se você estiver por aí assistindo, deixe um comentário. E, por fim, essa edição que eu trouxe mais recentemente do Langston Hughes, um escritor dos Estados Unidos, um escritor negro do século XX, em que ele também traz poemas. Os poemas parecem ser belíssimos e estão de forma bilíngue aqui. O texto original e o texto traduzido, que é sempre uma forma muito boa de aprender. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa conversa tenha contribuído talvez para desmistificar a leitura em língua inglesa e a progressão nesse aprendizado. Eu acho que vale muito a insistência, não ter tanta pressa, não ter ansiedade, confiar na persistência que a coisa vai acontecendo naturalmente, você vai melhorando. Eu senti agora que eu preciso não só ler notícias e artigos na internet, mas também livros, e quem sabe retomar um pouco o estudo da gramática. Mas a verdade é que eu me desenvolvi até aqui de uma forma mais simples, lendo esses outros materiais, sem estudar gramática, e deu certo também. É isso, se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais!